Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Tem o plano que você precisa. Faça já o seu. Olá, boa noite. Conexão Poder deste domingo recebe o conselheiro do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim, que foi eleito recentemente presidente da casa, que vai tocar o Tribunal de Contas no biênio 2016-2017. Ele assume de vez o TCE no dia 1º de janeiro. A posse está marcada para o dia 17 de dezembro. O que é que muda no Tribunal de Contas em relação à gestão atual? Fique com a gente, o Conexão Poder está no ar. Empossado no TCE há 15 anos, o conselheiro, que já foi deputado estadual, federal e secretário de Estado, assume a presidência do tribunal pela segunda vez. Testemunha do descaso da gestão de Silval Barbosa quanto às obras da Copa, Antônio Joaquim produziu relatórios apontando vários erros e atrasos, mas votou a favor da aprovação das contas do governo passado. Natural de Goiás, Antônio Joaquim assume a presidência do TCE em janeiro de 2016 e fica por 2 anos no cargo. Muito bem, participam desta entrevista a jornalista Ana Carla Costa e também o jornalista Paulo Coelho. Conselheiro Antônio Joaquim, obrigado pela sua presença, boa noite, parabéns já de antemão pela sua eleição como presidente no TCE. E a pergunta é, o que é que muda no TCE na sua gestão em relação à gestão atual? Vai mudar muitas coisas e para melhor. O tribunal vem num processo de crescimento de 10 anos. 10 anos que nós estamos implantando melhorias na nossa atribuição, na nossa tarefa de fiscalização. Claro que não chegamos ao ponto que nós queremos, por isso que nós vamos mudar bastante coisa. Mas eu faço um histórico breve. Há pouco mais de 10 anos, ou menos, um pouco mais de 10 anos, o tribunal se limitava a fazer pareceres de contas de governo, ou seja, não julgava contas, a não ser... Chegava a perder uma sessão inteira para julgar adiantamentos, por exemplo, de juízes nas comarcas, 2.000, 5.000... Então tinha uma sessão inteira por conta de adiantamentos. Adiantamento de salário, de verba? Não, de gasto. O diretor do fórum recebe adiantamentos no interior, ou uma sessão inteira para registrar aposentadorias. Ou seja, não tinha julgamentos com relevância. A partir de 2005, nós começamos um planejamento estratégico e passamos a julgar 2 contas, a de governo e a conta de gestão, que é a execução orçamentária. Então o tribunal deu um salto muito grande nesses 10 anos, tanto que é reconhecido no Brasil inteiro, de um tribunal que está entre os 5 melhores tribunais do Brasil. Ocorre que nós estamos até hoje sendo procurados, agora mesmo essa semana, o pessoal de Mato Grosso do Sul, do Tribunal de Contas, está mandando uma comitiva aqui para o nosso tribunal para nos copiar, no bom sentido. Mato Grosso do Sul copiando Mato Grosso? Sim, agora, né? Em relação ao Tribunal de Contas, copiar o nosso modelo de trabalho. E veja que nós já estamos saindo desse modelo. Já está ultrapassado também esse modelo? Mas é preciso dizer o seguinte, é preciso você passar por essa fase para ir para onde nós estamos indo. Então, respondendo para você, para onde nós estamos indo? Para acompanhar a tecnologia, para acompanhar a agilidade, né, a resposta de forma rápida e eficiente da sociedade. Quer dizer, a forma de fiscalizar vai mudar, então? Vai mudar. Hoje nós estamos focados, 90% da nossa força de trabalho de auditores está focado em julgar conta de gestão. Que você abre um processo, passa 12 meses trabalhando nesse processo para receber o balanço no início do ano seguinte, para poder julgar esse balanço do ano de... Por exemplo, em 2015, estamos julgando os balanços de 2014. Que isso já foi um avanço, que no ano subsequente todos os balanços são julgados, 100%. Antigamente, em muitos tribunais do Brasil, ficam 2, 3 anos para julgar o balanço anterior. Esse foco nós estamos mudando. Nós vamos praticamente acabar com o julgamento da conta de gestão dessa forma, com esse modelo. Nós vamos passar a julgar eventos. Então, nós vamos ser muito mais ágeis. Então, numa sociedade já praticamente tecnológica, que as pessoas usam o WhatsApp para mostrar que a obra XY tem um problema, em 5 segundos, 1 minuto, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas ficam sabendo que caiu uma ponte, ou que... Enfim, nós vamos integrar essa tecnologia e vamos fazer processo de auditorias e, diferente do MP, que não julga, vamos julgar e tomar medidas e punir. O TCE foi bastante criticado nos últimos dias aí, por ter aprovado por unanimidade as contas do ex-governador Silval Barbosa, que aliás está preso.
Com esse novo sistema que o senhor está querendo implantar, as contas do ex-governador não seriam aprovadas? É isso que o senhor quer dizer? Não. Aí já é o mérito da questão. O grande defeito, entre aspas, que hoje nós temos é que demora a ser julgado. Nós passamos um ano esperando fechar o balanço para poder emitir um julgamento. E agora nós vamos julgar com 10 dias, com 15, com 20, com 30, entendeu? Então vamos encontrar um mecanismo que atenda o anseio da sociedade. Eu vou dar um exemplo. Se tem um problema no hospital e nós recebemos uma denúncia, nós vamos lá, vamos fiscalizar, fazer o processo de auditoria e tomar uma decisão, um julgamento em relação àquele ato de gestão. Isso como se fosse considerando uma denúncia. Mas nós vamos ter uma matriz de planejamento de auditorias. Então, em cima dessa matriz, desse planejamento de auditoria, em cima de todos os órgãos, prefeituras, órgãos do Estado, nós vamos fazer um processo de fiscalização espontâneo da nossa parte. E vamos cumprir esta fiscalização de uma forma muito mais rápida, eficiente, focada, né, com foco em relevância, em materialidade e risco. E quando você põe 90% da sua força de trabalho para ficar julgando as contas como um todo, nós perdemos muito tempo e podemos chegar atrasado nas coisas que estão ocorrendo. Então, nós vamos agilizar isso. Mas vou responder diretamente a sua pergunta em relação às contas de governo. As contas de governo continuarão sendo apreciadas. Só que é a única conta que nós não julgamos. Esse é um assunto, André, me dê 2 minutos, que é importante. À vontade. As contas de governo, elas se referem a um dever constitucional, está previsto na Constituição, do Tribunal de Contas emitir um parecer técnico. Então, há um processo de fiscalização, de auditoria, que gera um relatório técnico produzido pelos auditores concursados, independentes, que esse relatório técnico vai para o Ministério Público de Contas e depois vem para o relator conselheiro para levar ao plenário e julgar esse parecer. Mas esse não é um julgamento, é um julgamento só do parecer. As contas de governo é de exclusiva responsabilidade e julgamento do Poder Legislativo. É a única conta que o tribunal não julga, emite o parecer. O resto tudo é julgado. Então, o que se refere a essas contas do governo? Ela se refere à política macro, à gestão macro de um prefeito, por exemplo. O prefeito cumpriu a lei orçamentária, isso é fundamental, tem que estar nas contas, no parecer que nós produzimos. Ele cumpriu os limites constitucionais de gasto de educação de saúde, 25% e 15%, que são limites obrigatórios determinados pela Constituição Federal. Ele cumpriu os limites de gasto com o pessoal em relação à receita corrente líquida. Ele cumpriu os limites de endividamento. Enfim, ele não cometeu nenhum tipo de crime, de ilegalidade. As contas de governo se referem a isto. As contas de governo não se referem à execução financeira orçamentária. Conselheiro. Ao gasto público. Só um segundo. Então, aí você faz um parecer com um processo legal de avaliação técnica, produzido primeiro pelos auditores, depois ouvido o Ministério Público, depois levado ao plenário, aí sim julgado o parecer. Esse parecer ele é obrigatório, a Constituição exige esse parecer para subsidiar o Parlamento, o Legislativo. No caso do prefeito, a Câmara. Então, a Câmara vai usar esse parecer, se é favorável ao contrário, e eles vão julgar com independência, aprovando esse parecer ou rejeitando o parecer do tribunal. Vamos levar isso para o governo. No caso do prefeito, só para fazer um adendo, o prefeito normalmente é julgado 2 vezes, porque o prefeito, mais de 90%, além de ser julgado nas contas de governo, ele é julgado nas contas de gestão, porque ele é ordenador de despesa, ele paga as contas. Ele assina o cheque, ele assina o contrato da licitação, ele é o gestor e ordenador, diferente do governador. Vamos para o Estado. O governador Pedro Táxi não assina nenhum cheque. O governador Pedro Táxi não paga ninguém. Uma expressão... Quem paga é o Bostolim. Quem paga são os secretários. Os secretários é que assinam o contrato da obra de licitação, o cheque para pagar o contrato da obra,
Esses são julgados as contas de gestão. O governador, ele é só julgado nas contas de governo, ou seja, nessa gestão macro. Se ele cumpriu a educação, se ele cumpriu a limite de endividamento, se ele colocou 25% na educação, 13% na saúde. Vamos para o plano federal. Explicado. Plano federal. Presidente Dilma não apaga ninguém. Não apaga, não paga. Não paga. Não paga. Ela apagou muita coisa. Américo, ela apagou muita coisa. Não paga ninguém. Então, o que ocorreu no TCU? A tal das pedaladas. Então, veja, é um exemplo bem recente. As pedaladas fiscais. O que houve? A presidente da República, ela assinou decretos autorizando as pedaladas, e aí sim é um problema, porque aí ela cometeu uma irregularidade grave, uma ilegalidade. Aí é crime de responsabilidade. Exatamente. Por quê? Porque ela escondeu, ela que eu digo o governo federal, escondeu um empréstimo e é um empréstimo de mais de 50 bilhões de reais, que foi referente a adiantamentos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, de recursos do FGTS, e não saiu no balanço. Então, quando o TCU, Tribunal de Contas da União, identificou que tinha ali um furo de 50 bilhões e não estava no balanço, ele rejeitou, fez um parecer pela rejeição das contas. Quem vai decidir isso é o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara junto, para saber se aprova o parecer do tribunal, porque não é um julgamento, é um parecer, ou se rejeita o parecer do tribunal. Vou chegar nas contas do Silval. Eu fui relator das contas do Silval, não tenho nada o que esconder, não tenho nenhum tipo de temor de debater isso, porque o ex-governador Silval está preso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As pessoas têm que ter coragem de fazer as diferenças, de não contaminar as coisas. O que o Tribunal de Contas fez foi um processo de fiscalização pelos 14, uma equipe de 14 auditores concursados, independentes. Produziu-se um relatório aonde identificou se houve algum tipo de irregularidade, déficit orçamentário, gasto com pessoal, limites de endividamento, cumprimento dos limites constitucionais mínimos de investimento, saúde e educação. Isso estava tudo regular. Então, boa noite. Só concluindo, aí, então, um segundo, aí com o parecer desses auditores, eu recepciono o parecer, mando para o Ministério Público. O Ministério Público teve um parecer contrário, dizendo que não considerava o déficit orçamentário resolvido. Aí é uma opinião do Ministério Público. E no meu voto, em 180 páginas de voto, eu questiono o parecer do Ministério Público quando não aceita a questão do déficit, provando que não houve o déficit orçamentário. Então, esse parecer foi aprovado, favorável, está na Assembleia. Quem vai votar? Os deputados. Eles têm a autoridade ou de aprovar o parecer do tribunal ou de rejeitar. Onde está, então, ali dentro, boa noite, conselheiro, onde que está contido nesse relatório, nessa posição, análise que o senhor assinou, essa diferença nos valores aí, onde o atual governo aponta 84 mil reais, é isso? Em caixa, e um déficit, restos a pagar de quase 1 bi, né? E na verificação do Tribunal de Contas isso não ocorreu, pelo contrário. Aonde que está essa diferença? Aonde que houve essa diferença? Eu diria para você o seguinte, eu volto a dizer, o meu voto tem 180 páginas. É impossível você chegar num programa de TV e colocar com detalhes essa argumentação. Agora, eu convido todos a entrarem no site do Tribunal de Contas, www, eu sou ruim disso, mas eu acho que é www.tce.mt.gov.br. Ah, está na tela aí. Esse voto está na íntegra. Eu provo no meu voto, eu rebato tecnicamente todos esses entendimentos. Então, agora, eu tenho que limitar o que está no processo, aquilo que para mim é o legal. Não adianta eu colocar como referência a declaração do secretário na época, que só tinha 84 mil. Eu trabalhei com os dados do balanço do Estado, que quem encaminhou os dados do balanço do Estado foi o atual governo. Não foi o governo anterior. Nesses dados haveria 300 milhões na conta. Não me lembro exatamente. O secretário, quando assumiu, mas o senhor sabe que o senhor não tinha só 84 mil? Não tinha. Claro que tinha mais. Então, isso está muito claro no voto. Então eu digo assim, o parlamento, os deputados têm toda a autoridade e é dever deles tomarem essa decisão
no voto. O julgamento é deles. O senhor quer dizer agora, que o então, mentiu mas é nesse preciso. Caso, ou foi induzido a erro? Não, eu não vou dizer que mentiu. Eu acabou de assumir, não tinha às vezes as informações completas. Esse debate foi estabelecido na época. E eu sempre disse, olha, eu não vou entrar nesse debate, eu só vou fazer o voto, o dia que eu fizer o voto será publicizado. Então, como os deputados têm o dever de tomar decisão, a Assembleia, eu só espero assim, eles têm legitimamente o direito de decidir. Agora, eu espero assim, se for contrariar o parecer do tribunal, é preciso no mínimo um fundamento. Entendeu? Fundamental. Eu vou contrariar por isto e por aquilo. Eu acho que se o julgamento for político, se for político o julgamento, eles tendem a reprovar, né? A tendência é reprovar. Olha, na verdade o julgamento é político. Mas eles têm toda uma assessoria jurídica também para acompanhar, para verificar. Até para aproveitar esse argumento. Na verdade, o julgamento do Poder Legislativo ele é político. Mas exige-se para julgar o parecer do órgão técnico que é o tribunal. Então, não é de graça o parecer. Há um dispositivo na Constituição exigindo esse parecer para subsidiar o julgamento. Mas, no fundo, ele é político. Porque o parlamento pode ter um entendimento, não. Tudo bem que as questões técnicas estão colocadas, mas no contexto político nós achamos que deve ser aprovada as contas. Agora, isso não causa nenhum prejuízo, é isso que a sociedade tem que entender. Em relação às questões efetivas do mundo real, do gasto público. Aprovado uma conta de governo de um prefeito, de um governador, não quer dizer que as consequências da eventualidade de corrupção, de desperdício, de superfaturamento não seja punido pelo tribunal. Mas, conselheiro, não seria o caso do TCE também levar em consideração... Foi muito criticado pelos deputados, né, por isso. No parecer do TCE, não seria o caso dele também fazer essa avaliação, né, de cumprimentos de metas, de gastos, né, de suposto... Então, mas não consta no relatório. Consta. Mas o senhor falou que a avaliação é orçamentária, né? Quer dizer, a gente vê as obras da Copa, por exemplo, o VLT, que o senhor, inclusive, foi um dos conselheiros, foi relator, inclusive, das contas da Secopa e que emitiu vários relatórios apontando algumas irregularidades, né? E não cumprimentos do cronograma que existia na época. Não seria o caso de responsabilizar o gestor, seja ele Silval Barbosa ou quem quer que seja, dessas situações, de obras inacabadas, de obras supostamente superfaturadas, né, dessa situação toda que Mato Grosso vem vivendo com relação... A gente virou chacota nacional em função dessas obras inacabadas da Copa do Mundo, ou de viadutos mal elaborados aí. Além das obras inacabadas, existem obras que foram concluídas e que têm uma série de irregularidades estruturais, né? Então, assim, o TSE, o que fica para a população, e de forma leiga, né? Eu aqui estou representando essa população que não entende tecnicamente a questão do parecer do TSE, é que o TSE foi omisso nessas questões, né? Principalmente com relação às obras da Copa do Mundo. Como é que o senhor avalia o que pode ser feito para responsabilizar via esse parecer, porque pode chegar na Assembleia e os deputados, não, nós vamos acatar o parecer porque não existe nenhuma irregularidade. Na verdade, existe. Isso não entra na questão da análise de gestão? Também do governo mesmo? Mas eu quero adiantar. Foi o relator das obras da Copa e produziu relatórios bombásticos até. E foram quantos relatórios na época? 11 relatórios. Então entra também na conta de governo, isso aí, na análise de conta de governo. Não entra como específico de obras, né? Mas de meta, sim. A Carla está certa. Na essência está certa. O tribunal está mudando para essa agilidade por isto. Porque esse é o sentimento da população. Sim. Mas eu quero dizer o seguinte, o tribunal já evoluiu, considerando 10 anos para cá, que nós já avaliamos resultados de políticas públicas. Nas contas de governo nós avaliamos, os resultados estão lá, no voto, no 180 páginas, dizendo, por exemplo, que os resultados foram horríveis nas áreas de saúde, educação, péssimos, né? Mas ainda não é, nesse momento, o fator de reprovação, porque senão todos serão reprovados. Mas devia mudar, né, conselheiro? É isso que nós estamos mudando. Por quê? Nós estamos evoluindo para essa questão de não cumprimentos de meta, de resultados de políticas públicas ineficientes, ser o motivo de rejeição. Ainda não é, porque há um processo de consolidação desse tipo de melhoria de julgamento. Então, nas prefeituras, nós temos a avaliação de políticas de saúde e educação, 10 índices nacional. Na educação, por exemplo,
índice de repetência escolar, evasão escolar, resultados da Prova Nacional de Português e Matemática e outros. Na saúde, índice de morte por problemas de gravidez, índice da hanseníase. Todos esses índices, na grande maioria dos municípios, são baixos. E a gente está colocando no voto das análises de contas de governo, dizendo, olha, você precisa de melhorar. A partir do ano que vem, nós já vamos considerar isto como uma situação muito mais grave. Por quê? A ponto de reprovar? A ponto de reprovar, das contas de 2016 para 2017. Sim. Por quê? Porque nós achamos que era prudente dar um tempo para as pessoas saberem que não ia ficar avaliando só a legalidade. Nós estamos muito voltados também nessa novo Tribunal de Excelência, de Eficiência, na questão do desperdício. Não é, a corrupção é um problema no Brasil, mas eu acho que muito mais grave, muito maior é o desperdício, porque o desperdício é a licitação legalizada. Você legaliza, é legal, mas é uma coisa absolutamente inútil para os resultados de políticas públicas. Então, quando eu rebati até essa questão, quando falou que lá no meu voto está claro a ineficiência das políticas públicas de saúde e educação, principalmente, eu disse, é verdade. E nas contas do atual governo, em um ano, não serão resolvidas todas essas questões. Você verá que na análise das contas do atual governo de 2015, ainda muitos índices da educação, da saúde estarão numa situação ainda muito pequena, muito Agora, ruim, conselheiro, porque em um ano não resolve. Então, assim, a população que tem essa angústia, a gente entende. Por isso que nós estamos dando um salto de qualidade no tribunal, para podermos, aí nas contas de gestão, não demorarmos esse tempo que nós demoramos, por exemplo, até hoje, como as obras não foram entregues, não foram julgadas. Porque a obra, o sistema do tribunal atual, você vai julgar o contrato executado da obra. Vou dar um exemplo, como eu disse aqui, talvez, não sei, ontem, semana passada, um exemplo. O estádio que já ocorreram vários jogos, inclusive a Copa do Mundo, ele não está entregue. Ele oficialmente não está entregue. Faltam uns entendeu? 10%. Né? Então o tribunal ainda não julgou o contrato da execução do estádio. Do mesmo jeito do VLT. O VLT tem apenas 35% das obras físicas de viadutos, essas coisas prontas. Como é que você vai julgar agora nesse modelo? Isso é um problema. Então, nós estamos avançando para julgar, a partir do ano que vem, parte do ato de gestão e tomar medidas... Porque sobre esses índices não melhoram, desculpa, Paulo, porque o gestor não é punido. Tempo. Não, e também porque ele acha que, como isso não é fator de reprovação, de punição, ele vai deixando para depois. Exatamente. E não vai cobrando, não tem mais rigor para melhorar esses índices. Você está perfeita, né, na sua avaliação. A essência que a população tem é essa. Mas e aí? Eu tive uma pergunta esse dia num programa de rádio, eu quero saber efetivamente o que o tribunal efetivamente já fez em relação às suas atitudes. Muitas coisas. As pessoas às vezes simplificam. Nós já afastamos prefeitos por denúncias, nós já determinamos devolução de recursos de milhões de reais por problemas de glosa, de gasto inadequado. Nós já, por exemplo, determinamos aquele negócio da obra de Chapada lá do teleférico, determinou a devolução de 600 mil pelo ex-gestor. Muitas coisas. Eu preciso só fazer uma pergunta para o senhor. Sua pergunta, Paulo, eu preciso fazer um intervalo também, porque o nosso tempo está correndo. Porque é sobre esse mesmo gancho aqui, a gente pode voltar no próximo bloco. Podemos voltar. Eu tenho um recado para você. Em 2015, a Unimed Cuiabá completa 40 anos de muito amor e dedicação. Hoje são mais de 1.200 médicos cooperados, pronto atendimento 24 horas, farmácias Unimed, fisioterapia, centro de diagnóstico, mais de 900 colaboradores e uma equipe especializada preparada para atender a sua família. E a Unimed Cuiabá vai continuar fazendo o melhor a cada dia para cuidar de você. Esse é o plano. Uma opinião muito pessoal sua. O senhor não acha que houve muita megalomania com relação a essas obras todas? Responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí. Daqui a pouquinho, então, voltamos com o conselheiro Antônio Joaquim, presidente eleito do Tribunal de Contas. Até já. Muito bem, de volta com Conexão Poder, recebendo o conselheiro Antônio Joaquim, presidente eleito do Tribunal de Contas. Sobre a pergunta da megalomania, da suposta megalomania, o que é que o senhor acha? Eu sempre disse, todos os relatórios, falta planejamento.
O teleférico da Chapada foi um exemplo claro de megalomania. Nas obras da Copa também faltaram? Faltou concretamente, faltou planejamento, faltou gestão. O primeiro relatório que eu produzi, ainda em 2012, em dezembro de 2012, me parece, eu fui no gabinete do governador avisá-lo que no outro dia eu estaria publicizando um relatório que tinha sido feito e que identificou de 27 obras, 26 atrasadas. E eu disse ao governador, no seu gabinete, o presidente do tribunal era o conselheiro Novelli, eu pedi que ele marcasse a audiência, nós fomos lá. Até para um gesto de harmonia, institucional, né? Eu falei, governador, eu acho que esses relatórios que serão produzidos mensalmente, eles vão ajudar muito o senhor a fazer a gestão, porque o senhor terá uma informação fora do governo, de um controle, de uma fiscalização independente, externa, para comparar, controle externo, para comparar com as informações que o senhor vai receber da sua equipe. Mas por falta de compreensão dessa importância... Ou uma fé, né, conselheiro? Eu não vou ousar dizer que foi uma fé. Foram 11 relatórios, sim, né, e nenhuma atitude foi tomada. Nos primeiros, interessante que nos primeiros houve uma reação, não o pessoal do governador, em nenhum momento ele fez declarações, mas do secretário, de parte da imprensa, que o tribunal estava querendo se meter. A turma mais ufanista colocou que o problema de reação, né? Que o tribunal estava sendo extremamente pessimista contra Cuiabá. Quer dizer, foi uma coisa assim dura. Eu, porque sou um sujeito ufanismo destemido, exacerbado. Eu sem nenhuma falsa modéstia, eu sou destemido, eu não tenho medo das coisas, eu enfrento. Senão eu tinha desistido de relatório, porque no início os 4 primeiros relatórios eram críticas contundentes contra os tribunais. Por isso que eu acho assim, hoje em dia as pessoas vão, mas onde estavam as instituições? Nós estávamos lá, nós avisamos que as coisas não estavam acontecendo. Então assim, não é igual o Lula fala, nunca antes nesse país, não é bem assim, as coisas aconteceram, talvez não de forma adequada, com a agilidade necessária, mas no caso do nosso tribunal, nós estamos num processo de melhoria constante. De fazer justiça aí, acho que foi o TCE e o CREA que foram as únicas instituições isso que manifestaram. E só e concluindo o Ministério isso, Público sumiu nessa história, né? Enfim. Não, e concluindo essa questão, em determinado momento, já no final, vocês se lembram que gerou uma situação de pânico em Cuiabá, quando várias pessoas começaram a se manifestar que os viadutos iam cair. Verdade. Era isto. Principalmente esse aqui da Cefaz. Né? Essas obras tão ruim que vai cair. Olha, tinha gente, eu ouvi de pessoas, eu não vou passar embaixo daquele viaduto. Mas o próprio CREA soltou até essa hoje história de que a o viaduto até da hoje Cefaz não, poderia cair. O próprio CREA falou isso. Até hoje não, sabe por quê? Nem os mendigos estão dormindo debaixo do viaduto com medo. Então, mas sabe por que não tem hoje? Porque o Tribunal de Contas tomou uma decisão cautelar, eu tomei como relator, determinando, dando a ordem ao governo que contratasse uma empresa de renome nacional para fazer uma análise técnica das obras. Foi aquela que custou 46 milhões, 49 milhões? Custou 2 milhões e pouco, já no final do governo, novembro. Não é, mas já existia uma outra que foi contratada para acompanhar a execução das obras. Essa foi específica para dizer, o viaduto, ele está garantido, ele não vai cair, vamos falar. E ela identificou o problema da Cefaz, o viaduto da Cefaz? Todos. Tanto que quem divulgou esse relatório foi o atual governo, mas quem determinou para fazer esse relatório foi o Tribunal de Contas. Então, os viadutos estão todos garantidos com laudo... Não vão cair, então. Não vão cair. Isso desde o ano passado foi produzido esse relatório, foi produzido, contratado pelo governo anterior, por determinação do Tribunal de Contas. O senhor que conhece profundamente essa questão envolvendo as obras da Copa, o senhor é favorável ou não à conclusão do VLT? Além de ser favorável, a sua opinião pessoal, mas existe viabilidade econômica para terminar essa obra? Eu sou favorável, mas vou dizer, sou favorável como cidadão. Eu volto a dizer o seguinte, o Tribunal de Contas não dá palpite em decisão de políticas públicas, porque nós não temos legitimidade para isso. Quem decide como vai gastar o dinheiro... É o Executivo. Não, são os poderes, são quem tem mandato. É o Legislativo e o Executivo. Quem tem uma representação popular, que representa o cidadão, o povo, esse escolhe através das leis orçamentárias o que vai fazer com o dinheiro. Escolhidas as políticas, nós vamos fiscalizar.
Mas, então, quando escolheu BRT e VLT, quando esse debate, o tribunal não se mete, porque o tribunal não tem legitimidade. Foram os deputados e o governador que decidiram. Eles que tinham que decidir. Podiam até decidir de forma diferente, fazer pesquisa, fazer nenhuma enquete. Avaliação técnica que isso poderia causar um prejuízo A avaliação ao técnica é Estado? obrigatória do gestor. Ele vai responder se ele fizer tomar uma decisão inconsequente. Mas a decisão é de quem tem Mas mandato. lá atrás, naquele momento da substituição, não houve nenhum apontamento do TCE com relação a isso? Não, porque não é atribuição do tribunal escolher. Se faz uma ponte de 200 metros ou de 150 metros, se faz em Varda Grande ou se faz em Vila Rica. Isso é o gestor que decide. Agora, é claro que tem que ter fundamento técnico. Como é que você vai fazer uma ponte sem estrutura? Ela vai cair. Então, esse é outro problema. Mas o senhor acha que é possível concluir o VLT? Pois é, voltando, eu como cidadão dou minha opinião. Eu acho que é impossível não concluir o VLT. Não há como você fazer com que R$1 bilhão gastos do Tesouro do Estado, com empréstimos ou sem empréstimo, consiga dar algum tipo de encaminhamento que tenha um mínimo de bom senso. O que você vai fazer com 40 vagões, 50 vagões que custaram 500, 600 milhões de reais? Meio milhão, Vai fundir em ferro velho? Não tem. Vai vender para outro sistema? É impossível. Então, nós temos que admitir o seguinte, o sistema VLT é fantástico. Ele é um sistema de qualidade europeia dos Estados Unidos. Você pegar um carro, um vagão com ar-condicionado lá no CPA4 e parar no aeroporto com terno e gravata para pegar um avião, assim do Cochipó. Então, é um sistema de transporte de massa fantástico. Agora, é claro que o governo tem razão, o novo governo, que não foi quem discutiu, quem decidiu, nem a nova Assembleia, não foi o governo anterior, estão com a prudência de estudar isso na melhor forma de resolver. Mas não tem como resolver. O André não... Para variar, não deixou eu concluir uma pergunta que eu queria fazer no primeiro bloco ainda. Isso é porque o senhor chegou atrasado. Porque Para variar, o senhor chegou atrasado. Eu cheguei atrasado. Quem chegou atrasado aqui hoje? É na goela do Paulo Coelho. Foi a diretora de jornalismo que chegou atrasada. Ela, chama a atenção dela então, ué. Perguntar aqui para o senhor aqui, o conselheiro, Antônio Conselheiro, a situação, essa correlação entre, assunto do primeiro bloco ainda, a correlação entre o Tribunal de Contas e o Legislativo e a Assembleia Legislativa, ela não tem que ser revista, porque, olha só, o Tribunal de Contas, né, emitiu todo um parecer pela aprovação, tecnicamente, das contas do Silval Barbosa 2014. A Assembleia Legislativa, por questões políticas, daqui a pouco, tende a votar pela reprovação. Isso pode anular, não é, todo um trabalho feito com esmero, com esforço técnico do Tribunal de Contas. E a população não vê dessa forma, não vê que tá certo, eles aprovaram, a Assembleia reprovou, mas o Tribunal de Contas aprovou. Quer dizer, não sabe diferenciar as coisas. Essa correlação não tem que ser revista para que haja um entendimento, uma sintonia entre ambos, para que a população não fique tão confusa, vendida nesse sentido? Olha, Paulo, eu acho que isso é da democracia, né? A democracia, a República Brasileira, ela tem as instituições, cada uma no seu cada qual. No caso da Assembleia e os Tribunais de Contas, tem uma coisa interessante. Nós compartilhamos atribuições. É comum dizer que o tribunal é órgão de assessoria do parlamento. Não é. Nós não temos nenhuma... Nós assessoramos quando necessário, mas nós não temos nenhuma subordinação. O tribunal é 100% independente da Assembleia. Mesmo sendo um órgão auxiliar? Não é auxiliar, mas essa palavra auxiliar, o Constituinte de 88 colocou o tribunal no capítulo do Poder Legislativo, como poderia colocar no capítulo do Judiciário. Porque nós somos uma corte constitucional, criada pela Constituição Federal e repicada na Constituição Estadual, sem nenhum tipo de subordinação. Pois é, mas se não é subordinado... Como nós auxiliamos o Poder Legislativo? No parecer, para que o Poder Legislativo faça o julgamento... Mas por que o Poder Legislativo, então, vai para fazer o seu voto final, se aceita ou se reprova,
convoca toda uma assessoria técnica para analisar o parecer técnico do Tribunal de Contas. Para reforçar a convicção da opinião. Porque reforçar ou não, né? Porque se ele apontar qualquer tipo de diferença... Mas ninguém é dono da verdade, Paulo. Veja bem, eu vou voltar. A questão da República estabeleceu as instituições, cada um no seu quadro qual. Então, não há subordinação. Auxilia exatamente nesse momento que produz um parecer que é previsto na Constituição para subsidiar o julgamento. Mas no que se refere a tudo mais, inclusive o julgamento das contas do presidente da Assembleia, é julgada pelo Tribunal de Contas, na hora da execução financeira. As contas do presidente do Tribunal de Justiça é julgada pelo Tribunal de Contas. As contas do Procurador-Geral do Ministério Público são julgadas pelo Tribunal de Contas. E tudo mais, vamos dizer assim, 1% da força de trabalho do Tribunal é feito no sentido de produzir o relatório, parecer técnico das contas de governo. 99% é sobre a execução orçamentária. Então, assim, não causa prejuízo para a democracia se o Poder Legislativo entender que tem que contrariar o parecer do Tribunal de Contas na conta de governo, porque o Tribunal de Contas, no caso dos prefeitos, como exemplo, apesar da Câmara, por exemplo, julgar favorável às contas de governo do prefeito, mas no tudo mais da execução financeira orçamentária do prefeito, que é o ordenador, vai ser julgado irregular, vai mandar devolver dinheiro, vai mandar para o Ministério Público abrir processo civil ou criminal e não vai para a Câmara, como não vai para a Assembleia. Isso aqui esgota no julgamento do Tribunal de Contas. Não vai nada para o Tribunal, para a Assembleia, nem para a Câmara. Exemplo das contas do Silval. Supondo que aprova as contas ou rejeita, independente, é um direito da Assembleia, mas isso não causa nenhum prejuízo ao julgamento do secretário de Fazenda, do secretário de Obra, do secretário de Saúde, do secretário de Educação, e não vai nada disso para a Assembleia. Isso fica dentro do tribunal como julgamento final e tudo aquilo que foi julgado irregular vai para o Ministério Público abrir os processos que existem. Volto a dizer, o nosso modelo espera 1 ano para julgar. Atual. Nós estamos dando esse salto de qualidade para não ficarmos escravos de fazer um processo de 12 meses. No mundo da atual tecnologia, se o tribunal insistir nisso, o tribunal vai perder a sua credibilidade, porque vai sempre chegar depois dos fatos ocorridos. Então, é em cima dessa necessidade, dessa imperiosa necessidade de se julgar com mais celeridade, com mais agilidade, e em cima de fatos relevantes, ao invés de nós perdermos tempo de julgar a Câmara Municipal de Tesouro. Vocês conhecem Tesouro? Você conhece, é da Barra do Gado. Conheço Tesouro. De Santa Terezinha. Eu não tenho Tesouro, mas conheço Tesouro. Nós vamos ficar focados nos grandes orçamentos. Você tem uma ideia, os orçamentos significam o seguinte, 90% do nosso trabalho hoje está focado em 200 e quase 300 contas dos municípios, câmaras e prefeituras e regime previdenciário. Sabe o que significa isso no orçamento? 40% do orçamento. 90% dos profissionais em 40% do orçamento e 10% dos nossos profissionais em 60% do orçamento, que são os órgãos do Estado. Ou seja, o Estado tem 60% do recurso e nós temos somente 10% da força de trabalho no Estado, os municípios têm 40% dos recursos e nós temos 90%. Então, nós precisamos mudar esse foco para a relevância, para a materialidade e para o risco. O tribunal está com a coragem de dizer, nós avançamos muito nos últimos 10 anos, tanto que o Brasil inteiro nos respeita. Isso é um fato. Copia, né? E copia. E copia, isso é um fato. O sistema Geobra que nós implantamos quando fui presidente, tantas coisas boas. Agora, nós reconhecemos que apesar de sermos considerados bons, nós precisamos melhorar. E vamos melhorar a gente vê o esforço do TCE de melhorar a sua excelência, buscar excelência nas suas ações, de melhorar a credibilidade, enfim. E aí no meio do caminho surge uma pedra que se chama Sérgio Ricardo. Né? Achei que você ia falar de Silval Barbosa. Não, que veio aí na contramão de todo o trabalho que vem sendo feito e veio prejudicar a imagem do TCE. Por quê?
porque é um conselheiro que está sendo investigado por desvios na Assembleia Legislativa de 62 milhões, é um conselheiro que é acusado, né, de comprar a sua vaga, né, e aí falam em valores de 12 milhões, teria supostamente comprado do ex-conselheiro Alencar Soares. E como é que fica a situação do Sérgio Ricardo? A Justiça, o Ministério Público já pediu o afastamento dele, a Justiça negou. A situação dele corre aí nos bastidores que é insustentável e que ele não se mantém por muito tempo no TCE. Como é que o tribunal está encarando essa situação toda, né, e está lidando com ela, porque é uma situação desconfortável, né? Você ter um conselheiro ali que é acusado de comprar sua vaga, a gente havia no passado vários comentários de compras de vagas no TCE, de negociação milionárias envolvendo Quanto que está uma vaga no TCE hoje, hein? Mas agora existe um fato concreto, uma investigação, né, uma operação que descobriu que houve supostamente essa negociação. Como é que vocês estão encarando tudo isso? Toma uma aguinha, secretário. Não, conselheiro, presidente. Toma uma aguinha, responde daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí daqui a pouquinho. O conselheiro Antônio Joaquim responde essa pergunta da Ana Carla e outras tantas que ainda vamos fazer aqui. E quanto que vale uma vaga no TCE? Não interessa, você não tem dinheiro para comprar. Muito bem, estamos de volta com o conselheiro Antônio Joaquim, presidente eleito do Tribunal de Contas. A Ana Carla deixou a pergunta polêmica sobre o conselheiro Sérgio Ricardo, né? Seria a pedra no sapato Seria hoje a pedra do no TCE. sapato do TCE. Eu tenho muito medo das pessoas que confundem problemas de conduta, de desvio de comportamento de membros de instituição com a instituição. Não estou dizendo que o Sérgio Ricardo é culpado de nada. Eu acho que o Sérgio Ricardo, o conselheiro Sérgio Ricardo, está respondendo de vários processos que foram abertos contra ele, de atitudes que ele teve lá atrás, não como conselheiro, lá no tribunal não tem nada que o manche na sua atitude nesses anos que ele está lá, está respondendo através da justiça, do processo legal, democrático e legal, e certamente esse assunto será concluído. Se há um desconforto, é claro, mas não se pode confundir. Isso é um problema da democracia, dos democratas. Eu dou um exemplo. O Maduro na Venezuela, o prefeito faz uma crítica e ele manda prender. As coisas não podem ser assim. Você acusa, o Ministério Público está no dever de acusar, tem processos, tem informações. O conselheiro Sérgio Ricardo está se defendendo com advogados. Então não se pode fazer pré-julgamento, porque amanhã depois se volta contra a gente fase própria. De investigação então, ainda. A instituição, ela respeita esse processo. Ela está convivendo com isso. Claro que pode ser um desconforto você ter uma pessoa acusada lá com o processo, mas isso é da democracia. Isso não se pode querer desqualificar o Tribunal de Contas por um problema de algum membro. Como não se pode... Mas para a sociedade as coisas... Pois mas tem que ter essa diferença. Como não tem um filtro lá, não tem um conselho dentro do... Não se pode desqualificar o Senado da República porque o senador fulano de tal cometeu algum tipo de molecagem. Não se pode desqualificar a Assembleia Legislativa porque 1, 2 ou 3 deputados cometeram problema. Eu concordo então, com o senhor. Senão você não consolida a democracia. Tomar medidas, né? Claro, eu vou dizer para você o seguinte... É um conselho técnico, de ética ali dentro, alguma coisa nesse sentido? Interna, não houve uma... Houve o corregedor, ou então corregedor, atual corregedor, na época que surgiu, ele abriu o processo, mas naquele momento não tinha nada formalizado. Foi bem no início da operação. Da Ararat, nada formalizado. Como agora já está se formando, até hoje eu acho que nem abriu o processo ainda legalmente. Da Ararat Está investigando. Então, como não tinha, você, Moraes, tanto que a justiça, só para provar, a justiça negou o afastamento. Porque não há fato concreto. Então, é preciso respeitar as instituições, as pessoas também, mas basicamente as instituições. Eu fico assim muito preocupado com esse tipo de pessoa. Na internet tem muito terrorista, muitas pessoas irresponsáveis que não têm endereço correto, xinga as instituições, desqualifica. Eu nem leio comentários. Em relação ao tribunal, então, é um Conselheiro, só para é um preconceito
É um preconceito assim, nojento das pessoas. Mas, conselheiro, será que não é por isso que as pessoas, uma parte da sociedade defende que tenha concurso público para escolher conselheiro do Tribunal de Contas, para acabar com esse tipo, se é que existe, eu não estou fazendo nenhuma afirmação aqui, é negociação de vaga? Eu aceito o debate, fui presidente da Associação Nacional, deu o Brasil todo, a Tricom, a Associação Nacional de Tribunais, e o assunto recorrente é a forma de ingresso, essa que você se refere. Mas também, eu respeito, mas é um equívoco, um grande equívoco. Por quê? Porque no Tribunal de Contas você tem, todos os auditores são concursados, todos, e auxiliares técnicos. Você tem os conselheiros substitutos que são concursados. Você tem... Então qual é a importância do conselheiro propriamente? Se o Ministério Público, só concluindo esse raciocínio, o Ministério Público concursado. E os 7 conselheiros são indicações dos 2 poderes, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, como é o TCU, o Presidente da República e o Congresso Nacional, nos estados o governador e as assembleias. Eu admito e reconheço que houve muitos problemas nas indicações de conselheiro nos anos que nos anos que foram criados, que foram indicados. Muitos equívocos. Indicações de pessoas sem vocação, de pai para filho, sem preparo. Eu não me refiro especificamente a essa questão, mas eu estou dizendo no Brasil inteiro. Então houve muitos erros. Mas seria injusto não reconhecer. Mas houve acertos também. O senhor, o conselheiro eu quero Walter concluir, Albano. Senão fica muito... Seria injusto não reconhecer que nos últimos 5 anos esse processo melhorou muito. Os tribunais de contas Mas continua acontecendo a mesma coisa, conselheiro. Não, você pode observar, o TCU, por exemplo, quis indicar, o Congresso quis indicar o ex-senador Jean Angela, e o TCU disse, nós não vamos dar posse. Essa é a grande diferença. A Assembleia quis indicar a Janete Riva, a Justiça... E deu problema. Então, o que aconteceu? Os tribunais que sempre ficavam numa zona de conforto, nós não temos nada com isso, quem indica é o governador e a Assembleia. Eu fiz um artigo e disse o seguinte, negativo, nós temos que sair da zona de conforto e dizer o seguinte, quem indica verdadeiramente é o governador e a Assembleia, e é legítimo. Mas não há mais autoridade do que o povo mato-grossense para indicar alguém que a Assembleia representa o povo, que é um concurso público. Quem diz que concurso público evita problema? Quem diz que ele filtra pelo menos. Magistratura mas ele filtra pelo menos, mas conselheiro. Não quer dizer que filtra. Você tem que admitir que na Constituição, quando você dar ao Poder Legislativo e o Executivo de indicar, como o STF. O STF é indicação do Presidente da República e do Congresso. E o Lula indicou o Joaquim Barbosa, e o que aconteceu? Não teve problema nenhum, o Joaquim foi o grande algoz da cúpula do PT. Verdade. Então não tem nada a ver. Eu acho que os tribunais precisam dessa indicação, sem concurso, que não fica muito engessado. Os tribunais, como são tribunais de contas, não poder judiciário nem legislativo, ele ganha com essa pluralidade de formação do seu conjunto de juízes de conta. Eu sou administrador, o conselheiro Walter é economista, o Novella é engenheiro, o Valdir é economista, contador, enfim, você tem uma visão muito mais, do ponto de vista de gestão holística, mais abrangente, do que um sujeito que só estudou para concurso. Eu dou um exemplo do nosso procurador, eu dei posse em 2008, o mais velho tinha 27 anos. O procurador-chefe, que hoje é o procurador-chefe Gustavo Chamo, tinha 26, 27 anos, nunca tinha tido um emprego. André, deixa eu fazer essa pergunta, que então tem a ver com o que ele está falando. Agora, vamos respeitar as instituições e as pessoas vão pagar suas contas, gente. Se o conselheiro Sérgio Ricardo democraticamente não conseguir, com os instrumentos da democracia, do direito legal, da sua defesa, não pode ser pré-julgado, não conseguir, ele vai pagar a sua conta. Se ele for inocente, ele será inocente. Conselheiro, duas perguntas. Não, deixa eu fazer duas perguntas. Duas perguntas em relação a esse sistema que o senhor... Você falou demais, né? Em relação a esses temas que o senhor está tocando aí. Uma, Sérgio Ricardo, foi ele que pediu licença para ir a Portugal fazer um doutorado e o TCE negou? Outra, Janaína Riva, deputada, tem um projeto que proíbe a indicação de políticos para o TCE. O que é que o senhor pensa disso? Eu já disse isso na imprensa. Eu acho que a deputada Janaína está certa em colocar isso no debate, até para normatizar as indicações. Lembra que
a Assembleia de Mato Grosso até hoje não tem o processo de indicação normatizado. Sim, Quer dizer, por exemplo, uma das coisas que nós cobramos, que faça uma sabatina verdadeira na hora de indicar, que cumpra a Constituição, cumpra a questão da Constituição. Então esse debate é bom. Agora, esse é um equívoco dizer que não pode indicar político. Eu tenho orgulho da minha biografia. Eu fui deputado estadual 2 mandatos, federal 2 mandatos, secretário de Educação, secretário de Infraestrutura, nunca tive um processo de corrupção, tive um processo de improbidade porque contratei professores que são obrigados a contratar temporário. Aliás, fui absolvido na segunda instância no TJ, eu, conselheiro voto. Quer dizer, não há por que esse preconceito contra políticos. O que não pode é indicar pessoas que não atendem os requisitos constitucionais e que não têm a vocação. Lá é uma atividade de julgamento, de juiz de contas. É preciso o sujeito ter vocação. Agora, vou dizer para vocês, não há como sobreviver nos atuais tribunais, com a modernidade que eles estão conquistando, com a independência que eles estão conquistando na sua atribuição, um conselheiro que não estude, que não se comprometa a fazer as coisas com transparência, fundamentar seus votos. Não há ambiente de chegar um sujeito lá, qualquer conselheiro, e fazer um voto sem um fundamento hoje no tribunal. É ao vivo na TV Assembleia, ao vivo na internet, tem um MP para questionar, tem os conselheiros para questionar, o parecer técnico para ter uma mínima lógica ali. Então, acabou essa situação da impunidade. A situação da Janete Riva, que foi barrada, já demonstra essa mudança, esse processo, né, de qualificação do TCE? Olha, o problema da Janete foi contaminado exatamente pelo debate político eleitoral. Mas ela também não tinha os requisitos básicos. O que a Constituição diz hoje? O que pegou muito foi o sobrenome Riva, né? Exatamente, porque vamos ser... Ela também não tinha curso superior, né? Eu não sei se ela não tem. Não tem. Mas a Constituição é um defeito nesse aspecto. A Constituição é um defeito porque fala o seguinte: você tem que ter notório saber administração, finanças e experiência de gestão pública no mínimo 10 anos. Sim. E, não fala ou. Aliás, fala ou, não e. Então, quando você fala ou, quer dizer o seguinte: se você é um deputado e tem experiência comprovada, 10 anos de gestão, se você foi prefeito, 10 anos, se você foi deputado, 10 anos, se você foi presidente, secretário de Estado, 10 anos, a Constituição não o impede de ser indicado. Então, assim, a Janete sofreu também aquele momento do embate político e do sobrenome. E o desgaste então, assim, sei lá, se ela tinha processo, também não pode, porque a gente processada, já, quando ela também não tinha. Então, mas é claro que isso também contamina a questão do embate da política. Conselheiro, deixa eu fazer a última pergunta aqui. A pergunta em relação ele responde junto com a minha aqui, que é Portugal. Eu juro para você, André, que eu não sabia disso. Eu juro para você, eu não tenho vergonha de dizer, eu não sabia. Houve o que ele pediu para o atual presidente? Um conselheiro pediu para se ausentar, para estudar em Portugal o doutorado. Eu vou dizer o seguinte. Supõe-se que esse conselheiro é o Sérgio Ricardo. Eu não sei. O TCE negou essa licença, mas não informou qual é o conselheiro. Pois é, mas olha, eu vou dizer para você o seguinte, o tribunal tem um sistema presidencialista. O gestor do tribunal é o presidente. Eu nem passo na porta da presidência, porque quando eu for presidente também, eu sou o gestor. Não quer essa interferência, né? Então, assim, mas eu quero dizer que isso não é nenhuma ilegalidade, tem que só normatizar. O Tribunal de Contas de Minas Gerais tem esse programa. Mas em sendo investigado pela aí outra questão. Ararati, mas vou dar outra informação sobre isso. Vou dar outra informação. Se é que é ele, não sei. Outra informação sobre esse negócio de estudar. É fundamental estudar. O Tribunal de Mato Grosso também é vanguarda, é modelo para o Brasil. Nós temos um curso mensal, sabia? Todo mês nós sentamos na sala de aula, os 7 conselheiros, os 7 conselheiros substitutos, os 4 procuradores, com um professor de renome nacional e vai dar aula para nós. Vou fazer uma última pergunta aqui, só para... Uma pergunta, São Paulo Coelho, para encerrar o programa. Para fazer pergunta aqui nesse programa, tem que pedir licença ambiental para fazer pergunta aqui. Nunca peça licença para o Américo. Que demora 2 anos, 6. Conselheiro, a Assembleia Legislativa deve, nessa semana que entra agora, né, amanhã é segunda-feira, terça-feira já deve colocar em pauta a votação da criação de uma CPI para investigar o Ministério Público Estadual. O Tribunal de Contas, segundo o homem-bomba Éder de Moraes, teria feito aí emitido uma análise técnica em relação
a operacionalização dessas cartas de crédito, apontando inclusive ilegalidades por parte de promotores e procuradores de justiça. Que informação o senhor tem a esse respeito? Que conhecimento que o senhor pode trazer para quem está nos assistindo sobre esse parecer técnico que, segundo o Éder Moraes, condena as atitudes do Ministério Público do Estado? Olha, o fato é o seguinte: o Tribunal de Contas deliberou sobre a legalidade das cartas de crédito. Então, esse é um fato. Como diz o Ulisses Guimarães, Sua Excelência, o fato em relação ao Tribunal de Contas é esse. O próprio Ministério Público Federal também, me parece, não preciso pesquisar, mas me parece que também tomou a deliberação sobre a legalidade das cartas de crédito do Ministério Público. Agora, eu vou dizer o seguinte: nós julgamos regular uma conta de um prefeito, não significa que não se possa investigar o prefeito por outro motivo, por qualquer novidade. Então, eu acho que o Ministério Público não tem problema. Eu acho que o Ministério Público tem que encarar isso com naturalidade. O que se está discutindo aí, que o ex-secretário fala, é que ele agenciou, entre aspas, foi corretor de encontrar uma empresa para pagar lobby, a carta. Mas o parecer do Tribunal de Contas aponta o que exatamente? Nós já, que ele está alegando que, que apontou como irregular. Eu estou dizendo, a Sua Excelência, o fato é que o Tribunal julgou. O tribunal é um processo de julgamento. Eu disse, há um parecer, um relatório, depois vai a plenário e julga. Nós julgamos, independente do parecer, deve ser com justificativa, não me lembro o detalhe, nós julgamos legal a carta. O Ministério Público Federal também, me parece, já julgou. Agora, isso não impede de um aprofundamento numa investigação e o Ministério Público não pode se constranger com isso, porque aí já não é questão da legalidade. É a questão da corretagem do ex-secretário, que ele está dizendo, eu fiz a corretagem da venda dos créditos legítimos, quer dizer, não é sobre a legalidade, é sobre a corretagem de ter encontrado uma empresa XY para pagar 90%, se o mercado pagava só 20%. Isso, eu acho que o Ministério Público não pode se assustar com a investigação, ele está nesse ramo. Então, toda instituição está sujeita a isso, Tribunal de Contas, Assembleia, Senado, o governo do Estado, o prefeito. Eu acho que isso é do processo democrático. Isso não pode fazer é pré-julgamento. Você já querer dizer que o Ministério Público é culpado. Não. Vamos ser transparentes, debater, ser investigado, mas sem pré-julgamentos. Democracia não é isso. Eu volto a dizer lá da Venezuela. O sujeito faz crítica ao presidente e manda prender as pessoas. Então, isso sim é um Estado perigoso, que a gente tem que evitar de todas as formas de não diminuirmos a nossa república, a nossa democracia, a esse tipo de pré-julgamento, a pessoa apontar o dedo e já virar ali um réu já definitivo. Ana Carla Costa, a última pergunta para a gente encerrar o programa. Não, passa para o Paulo. Ele Passa, falou que ele pergunta. não falou. O senhor citou a Arena. Ele citou lá no bloco anterior sobre a Arena Pantanal. Foram assinados uns tags. Esse termo de ajuste de gestão, não é? E como é que fica a situação aí desse termo depois dessa prisão do que dono da construtora? O filho do dono da construtora Mendes Júnior? Esse termo de ajustamento de gestão. Mas veja bem, Paulo, não houve termo de ajustamento de gestão em relação à Arena. O governador Táxi é que fez um termo de ajustamento de gestão em relação a 10 obras inacabadas. A Arena estava junto? Não. Porque ela não está terminada ainda oficialmente. Eu acho que a Arena não está junto. Não, porque a Arena não está junto. São 10 obras que eu não sei de cor as 10. Foi assinado com o conselheiro Novelli. O governo atual se prontificou a assinar o termo de ajustamento de gestão, que é uma qualidade que eu tenho sempre realçado do governador Táxi. Já assinou na saúde, eu fui relator. Deve assinar com a educação, que estamos concluindo uma auditoria, e assinou com obras inacabadas da Copa. Porque o termo de ajustamento de gestão é uma decisão dos gestores. Se ele não quiser, ele não assina. Então, é um casamento, é preciso das partes se ajustarem. Agora, assinado, se cria a responsabilidade para o cumprimento desse contrato, que, na verdade, é um contrato. Lembrando que o TCE assinou alguns tags também com o gestor anterior, o Silval Barbosa. Não, o Silval... E este acabou não cumprindo. Não, né? Aí foi a diferença. Ele não quis assinar. Ele não assinou? Não assinou. Ele não quis. Já tinha a ideia de não cumprir. Eu não vou cumprir mesmo. Eu não vou assinar porque eu não vou cumprir. Não vou me comprometer, não quero. Só colocar aqui um pouco do currículo do conselheiro. Ele é natural de Goiás, de Goiânia.
Nasceu em 1º de janeiro de 56. Vou fazer uma ressalva. O senhor é goiano. Vou fazer uma ressalva. Eu nasci em 56, não vou esconder, eu sou do século passado. Mamãe saiu de Barra do Garças, interior lá do Mato Grosso. A minha Barra do Garças. Da Barra do Paulo, da nossa. Ela com 15 dias de parir. Foi a Goiânia, pariu e voltou. O senhor nasceu em Goiânia. Pois mas eu sou Barra da Sense. E até montar, se não fosse conselheiro, ia montar uma dupla sertaneja lá com Walter Albano, que é de Bom Jardim. É graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Mato Grosso, é acadêmico de Direito da Unic, pós-graduado em Direito de Estado e Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Foi deputado estadual, foi deputado federal, foi secretário de Infraestrutura na gestão Dante, também secretário de Educação na gestão Dante de Oliveira, empossado no TCE em 7 de abril de 2000. E quer ser governador do estado. Você quer assumir aqui? Não. Semana que vem eu vou estar sentado nessa mesa agora vai ser presidente pela segunda vez e, como disse o Paulo Coelho, tem pretensões de ser governador do estado. Você está falando. Conselheiro Antônio Joaquim, obrigadíssimo pela sua presença aqui. Não tem pretensões? Um recado, não, você vai falar que ele foi brisolista, ou é brisolista, enfim. Quem foi brisolista? Quem foi brisolista um dia não deixa de ser, né? Tá certo. É que eu fui 12 anos do PDT, né? Fui o primeiro deputado estadual, o primeiro federal do PDT. É claro que eu tive uma relação com o Brizola pessoal até. Conselheiro, era militante. Era da juventude. Juventude socialista. Algum assunto que não tenhamos tocado que o senhor queira colocar aqui, mas algum Não, eu acho que eu só agradeço. O senhor é pré-candidato ao governo do estado, por exemplo? Não, não sou. Não é pré-candidato. Conselheiro, está aqui um presente do nosso programa, oferecimento da Tubarão Esportes, como sempre a gente dá para os nossos entrevistados. Gostaria que o senhor levasse, colocasse lá no seu novo gabinete da presidência. Já lá no gabinete dele também. Obrigado. Este outro presente aqui, eu quero que o senhor entregue também para uma pessoa bastante especial, que é companheiro Sérgio Ricardo. nosso. Não, Sérgio Ricardo. Aliás, Sérgio Ricardo, se o senhor quiser vir aqui, está aberto o convite, tá? Entregue este presente aqui também para o Américo Correia, grande companheiro de imprensa. Muito obrigado. Grande parceiro, está sempre com a gente. Posso dar isso para o meu neto? Pode dar. O senhor já tem uma, aliás, né? Tenho Pode 3. Essa aqui o senhor entrega para o seu Eu vou tirar do assessor Américo e futuro secretário. Para os dois netos. Américo, essa é tua, tá? Você acaba de perder. Não, já perdeu, já foi pro neto. Eu dei, Américo, eu dei. André, posso dar só um recadinho? Pode, fala, cara. Terça-feira agora, amanhã, né? Depois de amanhã, aliás, debate com os candidatos da presidente da Ordem dos Advogados de Mato Grosso aqui na TV Pantanal, às 21 horas. Eu convido a todos a acompanhar esse debate dessa instituição tão importante para a sociedade mato-grossense e brasileira. Terça, 9 da noite. Terça-feira, às 9 horas. Ao vivo aqui na TV 5 candidatos Pantanal. estarão presentes. Gente, obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ana. Obrigado, conselheiro. Boa sorte, sucesso para o senhor nessa empreitada como presidente do TCE, tá bom? Obrigado. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Voltamos no próximo domingo, 10 da noite, aqui na TV Pantanal, canal 22. Ótima noite, ótima semana. Até domingo. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Tem o plano que você precisa. Faça já o seu.